João capítulo 7. João 7 mostra que Jesus andava na Galileia, na terra onde ele crescera, lá a terra que ele mesmo dizia que o profeta não tem honra, mas ele preferia permanecer ali do que ir para a Judéia, do que ir para Jerusalém, porque os judeus queriam matá-lo. E diz então que os próprios irmãos de Jesus, os próprios irmãos, os outros filhos de Maria que nasceram depois, começaram a dizer para Jesus: sai daqui, vai para lá, vai para a Judéia, para que os seus discípulos vejam as obras que você faz. Se realmente você faz isso, manifesta-te ao mundo. Você já pensou? Jesus sofrer, o próprio Deus em carne, né, sofrer esse tipo de desdém, né? Diz que os irmãos dele não criam nele, por isso falavam dessa forma com ele. O desmereciam, né, zombavam, desfaziam realmente dos seus ensinos, dos seus feitos. E muitas vezes, né, a gente tinha aquela noção, acaba tendo aquela noção, né, de que porque Jesus é Jesus, ele era, né, venerado como nós o veneramos hoje, né? Como nós o adoramos. Nós pensamos só no lado das multidões que o aplaudiam, só de um lado das multidões que o amavam, mas nós vemos que a realidade, o ambiente de Jesus era muito difícil. Ele sofria um desdém contínuo, uma perseguição contínua. Ele sofria um desprezo contínuo, sendo o Filho de Deus, tendo todo o poder, fazendo milagres inumeráveis, ressuscitando mortos, dando vista aos cegos. No entanto, ele era desacreditado, desmerecido. É impressionante nós notarmos isso, né? E quando eles dizem para Jesus ir para Jerusalém, porque já que ele fazia, se realmente ele fazia o que fazia, que ele se mostrasse então. E Jesus disse que a hora dele não era chegada. O mundo não odiava aos outros, mas odiava a ele, porquanto Jesus testificava sobre o mundo e contra as obras do mundo. Então Jesus lhes dá essa resposta, né? Vocês não são odiados, vocês sempre é a hora de vocês, sempre é o tempo de vocês. Vocês não são odiados porque vocês não combatem o mundo, mas o mundo me odeia. E realmente era nesse ambiente de ódio, de perseguição constante, de busca realmente de situações para destruí-lo, que Jesus viveu, né? Nós não pensamos nesse lado, né? E então Jesus disse: vão para Jerusalém. Havia uma festa em Jerusalém. Vão, eu não vou agora, o meu tempo não está cumprido. E diz que os irmãos foram para Jerusalém e Jesus ficou na Galileia. Quando os irmãos chegam lá, começou um burburinho em cima deles, todo mundo perguntando, né, aonde estava Jesus? Onde estava? E todos perguntando e ficaram sondando: cadê Jesus? Cadê Jesus? E Jesus então subiu para Jerusalém, mas subiu escondido, subiu em oculto, diz o versículo 10. E aqueles judeus tudo em cima, murmurando, a multidão murmurando, e cadê? E procurando Jesus no meio da festa. E alguns diziam: ele é bom, outros diziam: ele só engana, ele não é de Deus, não. Né? Então ali todo o tempo o alvo era Jesus. O falatório contrário de contradição era sobre Jesus. Ninguém falava assim abertamente, por medo dos judeus, mas
em rodinhas, em bandinhos, né? Em panelinhas, né? Hoje em dia nós falamos, todo o tempo eles ficavam indagando sobre a sinceridade de Jesus com relação à sua fala, com relação a ele ser ou não de Deus, com relação a ele ser um simples enganador, na verdade. E diz então que Jesus, no meio da festa, vai para o templo. E lá no templo ele começa a ensinar e começa a pregar, e os judeus que estavam ali ficaram maravilhados como que Jesus sabia aquelas coisas, tinha entendimento e sabedoria daquela forma. Como ele tinha entendido, aprendido aquilo. E aí Jesus diz, a minha doutrina, o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Ele não falava de coisas que ele criava, ele falava do que era de Deus, ele falava da palavra de Deus. E se alguém quisesse fazer a vontade de Deus, que por aquela palavra ele conheceria se era de Deus ou não, se aquele conteúdo realmente procedia do Senhor ou não, já que alegavam que ele não era de Deus, que ele era só um enganador, que ele não era aceito por Deus, ele não era reto. Então Jesus diz, quem fala de si busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro. E não há nele injustiça. Ou seja, Jesus não ia para o meio, né, das conversas, para o templo, para falar de si. Eu, né? Eu, não. Ele buscava dar a glória àquele que o enviou. Ele buscava levar as pessoas ao Pai. Ele buscava tornar o quê? Aquilo que era a comunhão das pessoas real com Deus. Ele buscava realmente restaurar o relacionamento dos homens com Deus. E essa é uma marca notória daqueles que são verdadeiramente interessados pelo reino, né? Não é falar de si, mas é falar daquele que o enviou. E ele não buscava a própria glória, ele buscava a glória de Deus. E então Jesus fala, Moisés não deu a lei para vocês? Vocês não a observam? Por que vocês procuram me matar? Aqueles que eram tão, né, santos, entre aspas, cumpridores da lei, perceba, nós estamos falando do farisaísmo, nós estamos falando do judaísmo, naquilo que é a raiz mesmo. Jesus fala, Moisés não deu a lei? Então por que vocês querem me matar? Porque se na lei está escrito para não matar, não é verdade? E no entanto, eles eram tão hipócritas que eles, alegando defender a lei, queriam descumprir a lei. E então a multidão nessa hora respondeu, tens demônio. Falaram para Jesus, quem é que procura matar-te? Olha só, todo mundo sabia, você vai ver nos versículos posteriores, que todos sabiam que queriam matar Jesus. Mas aquilo que é realmente, né, a situação do coração daqueles homens, qualquer coisa, a culpa era do demônio, né? A culpa era do diabo que estava em Jesus. Você tem demônio, estão falando isso para Jesus. Quer dizer, quando Jesus falou, por que vocês querem me matar? Vocês não são cumpridores da lei? O que é que aqueles que têm um pingo de sensatez fariam? Falar, é mesmo, né? Eu estou querendo matar ele, sendo que se eu matar, eu estou descumprindo a lei. E a maioria deles queria matar Jesus porque ele curava no sábado, descumpria uma das leis, que era não guardar o sábado, né? E aí, então,
eles, ao invés de reconhecerem o que Jesus estava falando, lá foram acusar Jesus de demônio. Você tem demônio? Quem é que quer matar você? Ninguém quer matar você. E essa é uma das características realmente do religioso, para tirar o foco, né? Para tirar realmente o foco da situação, é sempre o demônio, né? Todo mundo é demônio, todo mundo tem demônio, menos ele, né? Que quer matar, que quer odiar, que quer perseguir, que quer invejar, que quer produzir obras malignas, destruir, ofensas, contendas, não. Qualquer um que se opõe a eles tem demônio, mas eles, imagina. Então Jesus diz, eu só fiz obras que vocês todos se maravilharam. E, no entanto, aqueles homens ficaram da mesma forma. E Jesus fala que eles mesmos quebravam o sábado, quando eles se circuncidavam no sábado. Então, quando era para cumprir e atender o interesse deles, eles quebravam a lei, né? Mas, quando alguém quebrava a lei, que eles não gostavam, que eles odiavam, então eles perseguiam para matar. E então Jesus diz, não julguem conforme a aparência, julguem segundo a reta justiça. E realmente, esse é um dos pontos fundamentais de todo aquele que busca o Senhor. É realmente você desejar isso. Estar, sim, debaixo da direção e do governo de Deus. Porque Deus não julga conforme os homens pela aparência, mas Ele vê e conhece o coração. E Jesus disse, não julguem pela aparência, mas julguem pela justiça reta. E muitas vezes é fácil você estabelecer nomes, você estabelecer apelidos, codinomes, estabelecer juízos baseado no que você supõe, baseado no que você acha, baseado naquilo que é a aparência, um estereótipo que não corresponde àquilo que é a sua imagem, né? Doentia ou não, né? Mas Jesus fala que o juízo perfeito, ele vai além da aparência, ele envolve o coração. E nesse momento que Jesus está falando do juízo, não pela aparência, aparece mais gente ali na multidão e grita, ué, não é esse aí que querem matar? Quer dizer, todo mundo estava sabendo que queriam matar Jesus, estava todo mundo sabendo. Só que na hora que Jesus falou, por que vocês querem me matar? Vocês não são cumpridores da lei? Eles disseram, não, imagina, gente, nós não fazemos mal a ninguém, nós não queremos o mal, né? Nós não somos mal, né? Uma das piores malignidades que tem é fingir o bem, a dissimulação do bem é a mais perigosa ferramenta do mal, sendo que nesse momento, no meio da multidão surge alguém e fala, ué, não é esse aí que querem matar? E por que ele está pregando aqui abertamente e ninguém faz nada? Será que vocês estão acreditando que realmente ele é o Cristo? E nessa hora, olha que interessante, já vem aqueles que estavam armados, já falaram, imagina que ele é o Cristo, nós sabemos muito bem de onde ele vem, mas o Cristo, ninguém sabe de onde ele é. E então, Jesus continuava ali no templo, ensinando, dizendo, falando da importância deles conhecerem o poder do Senhor. E Jesus disse, vocês me conhecem, sabem de onde eu sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou, este é verdadeiro, e a este vocês não conhecem. Os judeus alegavam que sabiam de onde Jesus vinha, porque eles achavam que Jesus veio da Galileia. Então, eles falam, não, esse aí nasceu na Galileia. Todo momento eles desfaziam, porque Jesus era da Galileia. Mas Jesus falou, vocês não entendem, eu não vim de mim mesmo. Eu não estou aqui atuando por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e a esse vocês não conhecem. Por quê?
porque embora fossem religiosos, eles não conheciam a Deus. Mas Jesus fala, mas eu conheço a Deus, e dele sou, e ele me enviou. Então essa questão da identidade, de realmente saber quem era, de saber o relacionamento que tinha com o Senhor, não deixava que este homem, que era tão perseguido, que era, tão fiscalizado, era todo tempo gente procurando um erro nele, todo tempo precisavam achar uma coisinha e o que falavam com ele era para tentar achar provas contra ele, o que perguntavam e o que andava junto, tudo era sempre em prol de prejudicar Jesus, de achar algo contra Jesus. Viviam com uma lupa em cima de Jesus durante os 3 anos de ministério dele. Imagina só que ambiente terrível. Jesus estava ali como um humano, ele era perfeito, nele não havia pecado algum, mas imagina qual ser humano que diante de alguém ficar em cima de você o tempo todo não vai encontrar alguma falha ou alguma situação para tentar destruir a sua vida. Diz então que procuravam prender Jesus, mas ninguém lançava a mão dele, porque ainda não era chegada a hora. Então, embora houvesse as tentativas, embora houvesse a intenção, embora houvesse todo um trabalhar contínuo pela destruição de Jesus, eles não conseguiam efetivá-lo porque não era ainda o momento e Deus não permitia. Muitos da multidão creram em Jesus e diziam: quando o Cristo vier, será que fará maiores milagres do que esse tem feito? E esses criam porque Jesus fazia coisas maravilhosas, queridos, e nós sabemos todos os sinais do Senhor. Como os fariseus ouviram que o povo estava acreditando muito e que sabiam que ninguém podia superar a Jesus, eles já se incomodaram, prepararam alguns sacerdotes para tentar prender Jesus naquela festa. E Jesus falou: ainda um pouco de tempo estou convosco, mas chegará o dia que eu não estarei mais convosco, e para onde eu vou, vocês não poderão ir. E já começa uma discussão: para onde será que ele vai que a gente não pode ir? Porque Jesus estava falando que ele ia ser glorificado, ele ia morrer e ele ia ressuscitar e ele ia ser glorificado, estar à direita de Deus, lugar aonde estes não poderiam ir jamais. Só que no meio de toda essa perseguição, no meio de toda essa murmuração, no meio de toda essa situação, Jesus foi esperando os dias e no último dia ele se pôs em pé no meio do povo e ele clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Você já pensou? Ele sabia que estavam ali loucos para matá-lo, ele sabia que estavam loucos para destruí-lo, mas no último dia ele tinha que lançar a rede. E ele fala: quem tem sede, vem a mim e beba. E se crer em mim, conforme diz as Escrituras. É interessante isso, porque muitos acreditam em Jesus do seu jeito, Acreditam em Jesus que é só um mestre, acreditam em Jesus que é só um iluminado, acreditam em Jesus que é só um juiz, acredita em Jesus do seu jeito. Ele falou: quem crer em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Então isso é muito importante para definir a sua condição espiritual. O que é que flui do teu interior? Rios de água viva? Se você crer em Jesus conforme diz a Bíblia, não é do seu jeito, não é o Jesus dos seus antepassados, não é o Jesus que te ensinaram, não é o Jesus pendurado no madeiro, não é o Jesus menino Jesus, não é o Jesus das chagas, não.
é o Jesus conforme diz as Escrituras. Há muita gente que dentro de si não flui rios de águas vivas, não flui rios de águas vivas, flui morte, flui pessimismo, flui negatividade, flui tormento. Você viu aquela multidão que vivia ao redor de Jesus odiando, querendo a morte dele? Queridos, Jesus só estava ali pregando paz, pregando amor, curando, libertando. E aquelas pessoas fluíam o quê? Fluíam ódio, fluíam maldade, fluíam religiosidade fria, hipocrisia, maledicência, difamação. E Jesus fala: quem crer em mim, conforme a Bíblia, conforme as Escrituras, do seu interior fluirão águas vivas. Então essas águas, que na verdade é o poder do Espírito Santo que flui do interior daquele que crê em Jesus, conforme Ele é. Tem um hino que fala: tal como Ele é, oh aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, tal como Ele é. E realmente nós precisamos crer em Jesus, não o Jesus que nós estabelecemos, né? Não o Jesus que nós criamos, mas se você quer que do seu interior flua vida, flua águas, então creia no Jesus das Escrituras. E diz então que fluirá do seu ventre essas águas. Quer dizer, você vai ser uma pessoa que vai o quê? Edificar a outras. Você vai ser uma pessoa que vai o quê? Lavar as outras. Você vai ser uma pessoa que vai o quê? Trazer vida para outros, né? Rios de águas. Você alimentará muitos com saúde e não com doenças, com cura e não com psicoses, com libertação e não com loucuras. Você vai alimentar a muitos não com psicopatias, com neuroses, com murmuração, com pessimismo, com lamento. Não. Você vai alimentar a muitos com o bem que sairá do seu interior. Porque Jesus é aquele que vai primeiro o quê? Essas águas lavam a sua alma viverá lavada, sua mente será lavada, seu coração, seus atos, sua vida será contínua diante do Senhor. Porque você não crê numa religião, mas você crê num Cristo vivo. E quando Cristo disse isso, diz a Bíblia que ele falou a respeito do Espírito Santo que viria, que desceria sobre a vida daqueles que crescem. Mas o Espírito Santo ainda não tinha vindo, porque ele não tinha sido ainda glorificado. Nesse momento, alguns que ouviram essa palavra creram e falaram: verdadeiramente esse é o profeta, este é o Cristo. E de novo a velha indagação: ah, vem algum profeta da Galileia? O Cristo viria da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo viria da descendência de Davi, de Belém, da aldeia de onde era Davi? Só que eles não sabiam que Jesus, embora morara na Galileia, toda a sua vida, ele nasceu numa manjedoura em Belém. Lembra? Lá do comecinho que nós já vimos, que saiu um decreto de César Augusto, e Maria e José tiveram que ir às pressas para Belém, porque precisava, na verdade, cumprir a profecia. Jesus precisava nascer em Belém. E eles não sabiam que Jesus nasceu em Belém. E eles estavam questionando sobre algo que, na verdade, eles desconheciam. Eles acusavam de algo que, na verdade, era a ignorância deles. Mas Cristo tinha nascido em Belém, conforme as Escrituras, e eles estavam desmerecendo, porque não sabiam que ele nasceu numa manjedoura, em Belém de Judá. E ali houve uma grande discussão entre o povo, e queriam prender Jesus, mas ninguém
lançou mão dele. E então alguns dos servidores falaram: ora, por que não prenderam a Jesus? E aí alguns disseram: nunca ninguém falou como este homem, nunca ninguém pregou como este homem. E então os fariseus falaram: vocês também foram enganados por ele? Creram também vocês? Porque nós, os principais dos discípulos dos fariseus, não acreditamos neles. Quem acredita neles são os ignorantes, né? Sempre a mania de diminuir, né? Sempre a mania de se ensoberbecer, característica de religioso. Né? Quem acredita é ignorante, é gente tonta, é gente burra, porque nós mesmos, vê se a gente cai nessa. Nós não, né? E diz que então os religiosos começaram ali com a sua prepotência, dizeram: essa multidão não sabe a lei, eles não sabem as escrituras. Mas Nicodemos, lembra aquele Nicodemos que foi visitar Jesus de noite para não ser visto? Nicodemos falou: ué, mas a gente vai julgar alguém então sem ouvir essa pessoa? Sem ouvir o que ele diz? E naquele momento, os fariseus, com a mesma ignorância e ainda se exaltando, disseram: você também é da Galiléia, ou Nicodemos? Você também está querendo, né, passar para o lado deles? Examina a escritura, com arrogância eles disseram, e vocês vão ver que da Galiléia não vem profeta nenhum. E cada um foi para sua casa. Ali, presta atenção nisso, eles fecharam aquele assunto, se gloriando de que eram conhecedores, de que eram sabedores, de que eram entendedores, mas eram ignorantes, porque Jesus não veio da Galiléia. Jesus nasceu em Belém, conforme a profecia tinha dito que o Cristo nasceria. Ele tinha nascido, só que eles não sabiam, porque isso não era manifesto ainda, não era conhecido do povo. E eles se gloriavam na sua ignorância. Isso que ocorre quando nós não ouvimos a Deus e preferimos ouvir aquilo que nós julgamos ser a verdade absoluta, aquilo que nós julgamos ser o nosso conhecimento, nosso entendimento, mas quando nós julgamos com espírito, com fé, Nicodemos era um que sabia que Jesus era realmente alguém de Deus. Então, não julgue pela aparência, julgue pela essência, pelo Espírito do Senhor que tem que estar em você. E se não estiver, então avalie seu coração e receba o batismo, né? O novo nascimento das águas e do Espírito. E Deus realmente vai trazer vida e uma fluência de poder do teu interior. Fique com essa palavra que assim encerra João 7.